Olá, vamos para o primeiro IDS Opina de 2025, neste mês de janeiro de 2025, que vai ser um ano cheio de coisa. Tem uma COP acontecendo em Belém do Pará, tem coisas de montão acontecendo aí no meio do ano, e a gente vai conversar com um cara que está no meio desse turbilhão, que vive a Amazônia, que é assim, unha e carne com a Amazônia. É um cara que não conhece as pautas amazônicas, as questões indígenas, as questões florestais, as questões relacionadas à economia amazônica, e atua em uma organização no Tapajós, ali na região de Alter do Chão, em Santarém, que é o Saúde e Alegria, junto com o irmão dele, né? Que é uma organização, gente. Eu não posso falar muito do Saúde e Alegria, porque eu sou babão quando eu começo a falar de Saúde e Alegria, porque é uma organização incrível de política pública, que trabalha basicamente fazendo experimentos em políticas públicas que depois se viram, de fato, políticas governamentais. Caetano Scanavino, que legal conversar com você. Que bom conversar com você nesse ano de 2025. E você já deve estar olhando o fim do ano, né? Olhando para a COP30 lá, como é que você vai se virar para chegar até lá, imagino. Caetano, vamos começar com aquela pergunta básica. Quem é Caetano Scanavino? Oi, Dal. Olá a todos, todas. Pô, sempre um prazer estar com você aqui, começar o ano revivendo aqui num diálogo e uma conversa com meu amigão. É já um prêmio, já quer dizer que o ano já começa bem, né? Bom, quem eu sou? Eu sou um paulistano, nascido aqui na cidade de São Paulo, criado pelos concretos e asfaltos de São Paulo. É uma pessoa urbana que nunca imaginou que ia dedicar sua vida pela Amazônia, pelos povos da Amazônia, mas que, assim como é em geral, paulistano, achava que sabia tudo. E aí eu falei, preciso passar um período sabático. O meu irmão, o Eugênio, estava começando o Saúde e Alegria em Santarém, a ONG. Falei, vou passar 6 meses na Amazônia, e aí volto para São Paulo. E aí eu fui para a Amazônia achando que era o Salvador, que vou salvar todo mundo, que sabia tudo, e descobri que eu não sabia nada. Fui para ficar 6 meses e estou há... Quando foi isso, Caetano? Foi em 1988. Estou há quase 40 anos, 37 anos, agora em 2025. E o que me prendeu lá, Dal, não foi aquelas belezas, as praias paradisíacas do Tapajós. O que me prendeu lá foram as pessoas, principalmente das comunidades, das aldeias nas quais é o objeto de trabalho, né, do Saúde e Alegria. E a gente acha que sabe tudo, e eu descobri que nesses quase 40 anos eu pude aprender muito mais com eles do que eles comigo. E aí eu fui descobrindo que a Amazônia é uma fonte inesgotável de aprendizado, aquelas coisas que às vezes o cara está há 3 anos tentando provar no mestrado, se ouve em um minuto ali, numa conversa ali, ou numa roda de conversa numa comunidade. E esse tipo de aprendizado, saber, né, ele não é algo que você vai aprender numa academia. É educação para a vida, valores, visão. É isso aí, quando a gente luta pela Amazônia, não é só a contribuição da Amazônia a partir da floresta, dos serviços ecossistêmicos, de trazer umidade para a região de São Paulo, para você poder ter terras férteis aqui através dos rios voadores. Não. Eu acho que uma das principais riquezas que a Amazônia tem é cultural, né? São povos ali com um saber de vida, de futuro fantástico, modos de vida que eu acho que São Paulo precisa muito mais da Amazônia do que a Amazônia de São Paulo. Então, se eu estou ali num barco, eu caio no meio do Tapajós, vou lá nadando até uma aldeia, eles vão tirar a comida que eles iam dar para os filhos para dar para mim,
se eu caio aqui de um ônibus, vou lá apertar a campainha numa casa no Morumbi, pedindo uma ajuda, eles vão chamar a polícia e eu vou preso, né? Então, esse tipo de coisa foi o que me prendeu lá e, ao mesmo tempo, a possibilidade de estar trabalhando na Amazônia com gente debaixo da floresta, porque debaixo da floresta tem gente. Essa é uma visão muito distorcida que se tem sobre a Amazônia aqui no Sudeste e no Sul, não é, Caetano? O povo acha que a Amazônia é aquela meleca verde no alto do mapa do Brasil, né? E que é um deserto verde, é uma coisa verde. São quase 30 milhões de pessoas de todo tipo, né? No Saúde e Alegria, o que o Saúde e Alegria faz, Caetano? O que ele não faz, eu devia perguntar, e não o que ele faz. Acho mais fácil você explicar o que ele não faz do que o que ele faz, mas conta pra gente, como é que é o trabalho do Saúde e Alegria? O Saúde e Alegria ele é um movimento, né, que ele faz saúde e faz alegria. Uma coisa que a Amazônia também clareia para a gente assim é o simples. Então, às vezes, hoje a moda é fazer o novo, tem que ter inovação, e às vezes fazer o óbvio é mais difícil do que fazer o novo. Então, se você tem aí boa parte das doenças que vêm dessas comunidades que são de origem hídrica, puxa, vamos trabalhar com filtro de água, vamos trabalhar com filtro de barro, né? Hoje em dia não existe mais filtro de barro, tem que ter tudo filtro ozônio, essa coisa toda, mas lá você tem uma área que não tem energia. Enfim, eu estou dando esse exemplo que, às vezes, com soluções simples, de baixo custo e alto impacto, construídas de acordo e apropriadas ao universo cultural dessas populações, você pode estar, a partir desse trabalho, construindo soluções que podem virar tecnologias sociais. Essas tecnologias sociais podem, como você bem colocou, virar políticas públicas. E aquela utopia de uma ONG, do trabalho de uma ONG, se tornar realidade. Então, o Saúde e Alegria, ele tem, a gente apoia o desenvolvimento integrado comunitário, então tem todo um programa de saúde, de educação, de escola, de energia renovável, restauração florestal, sociobioeconomia, turismo de base comunitária, artesanato da floresta, inclusão digital, comunicação, educomunicação, apoio a mulheres, apoio a jovens, crianças, enfim. E a gente, ao mesmo tempo, é um circo, o grande circo Mocorongo de Saúde e Alegria. Para quem não sabe, Mocorongo é quem nasce em Santarém. Fora de Santarém é bullying, né? Eles falam aquela mocoronga, aquele mocorongo, como se fosse uma pessoa devagar, lesado. Mas quem nasce em Santarém chama Mocorongo. E a gente tem o Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria, a TV Mocoronga, a Rádio Mocoronga, o Jornal Mocorongo. A gente é concorrente aqui do Dalmar Contes com a Rede Mocoronga de Comunicação, que é o veículo de maior audiência ali nas comunidades, porque também é o único que chega e que pega, né? Mas poder estar trabalhando com aquelas comunidades, construindo soluções com saúde e com alegria. Então, às vezes, você vai lá, fica numa comunidade 3 dias, você tem lá o trabalho com agentes de saúde, com parteira, com produtores rurais, né, agricultores, agricultoras, com professores. Tudo que cada grupo trabalhou durante o dia, a gente se reúne, toda a comunidade à noite, com toda a nossa equipe, e apresenta aqueles aprendizados na forma de uma esquete educativa, de uma música, de uma paródia, de uma brincadeira, de maneira que a gente possa trabalhar, né, a construção multilateral do saber de uma forma prazerosa, com saúde e com alegria. E aí esse movimento, né, de palhaços conseguiu chegar a alguns resultados. Então, por exemplo, o modelo de atenção básica que a gente desenvolveu, que era para ser um modelo apropriado a áreas remotas da Amazônia, a um contexto da Amazônia, em que você precisa chegar até o paciente, porque ele está isolado, ele não tem como chegar até um centro hospitalar. Esse modelo baseado num barco hospital Abaré, que foi o primeiro barco lançado pela gente, isso há quase 20 anos atrás, ele virou objeto de estudo do Ministério da Saúde e, há pouco mais de 10 anos, se tornou política pública.
e hoje existem mais de 100 embarcações espalhadas por toda a Amazônia, todo o Pantanal, frutos dessa experiência. A gente conseguiu, no que diz respeito a dar injeção e fazer atendimento médico, a gente conseguiu nos tornarmos inúteis, que é o objetivo também de toda a ONG, até porque o papel, né, quem tem que fazer isso é um papel do Estado, não o papel de uma organização não governamental. Mas já que a gente estava trabalhando num local onde não tinha ninguém... Só um minutinho, o Dal acabou de cair. Vou dar uma pausa aqui. Perguntar, né? Eu nem lembro como é que estava, assim, mas e mais ou menos essas soluções que vocês fazem e a relação com as políticas públicas, que é uma coisa que você tinha falado no começo, né? Eu estou falando assim do Gran Circo Mocoron. Aí eu respondo... Então, Caetano... Peraí, vai lá. Sim. A gente vai. Deixa eu pegar um gancho de uma coisa que o Eugênio me falou uma vez. Caetano, uma vez o Eugênio Scanavino, seu irmão, aquele que te optou para ir para a Amazônia, numa conversa, ele estava me falando que quando ele foi para a Amazônia, ele foi como médico. Né? Ele falou, não, vou lá montar um jeito de cuidar das crianças, cuidar das pessoas. E aí, ele chegou, fila de crianças, e foi lá, diarreia, e chegou à conclusão de que o problema não era médico, o problema era de saneamento básico. Né? Que não adiantava ele tratar uma criança de diarreia, mandar ela para casa e ela voltar semana que vem de novo com diarreia. E aí o Saúde e Alegria se tornou uma organização um pouco além da medicina, né? Criando alternativas de cuidado que vão muito além do cuidado da medicina. Isso sem falar do barco, né? Que leva a saúde pública pelo SUS, pelas barrancas do Tapajós. Fala para a gente como é que o Saúde e Alegria se estruturou como essa organização multifacetada que cuida não só de temas médicos, mas também de temas relacionados a políticas públicas. Então, o Saúde e Alegria foi fundado pelo meu irmão como médico. Na época, ele foi para Santarém como médico da prefeitura para atender o interior e, juntamente com a esposa dele na época, a Márcia Gama, arte educadora, eles começaram a viajar essas comunidades e aí ele ia fazer o atendimento e percebia que tão importante quanto o atendimento era a questão da educação em saúde, a prevenção, porque a maioria das doenças eram evitáveis, né? Você tem doença, diarreia, piodermite, desnutrição. Então, assim, precisaria fazer, juntamente com assistência, um amplo processo educativo. E aí veio as eleições, ele não quis se envolver em campanha, acabou saindo da prefeitura, e depois, juntamente com a Márcia, eles fundaram o Saúde e Alegria, e a partir de um primeiro financiamento do BNDES em 87, começou as atividades, mas não só na saúde, já começou na forma de um projeto de desenvolvimento integrado, com base naquela leitura do trabalho antecedente de saúde, pensando que saúde também pode ser uma coisa mais holística, né? Como é que você diversifica a oferta local de alimentos, como é que você trabalha a questão da saúde bucal na escola, como é que você trabalha higiene e saneamento na escola, como é que você pode formar pessoas da própria comunidade para orientações básicas de saúde, como agentes multiplicadores. E aí se formou o que a gente chama de Saúde e Alegria, um projeto com programa de saúde, de educação, de meio ambiente, de produção rural, agricultura, agroecologia, restauração florestal, e aí a coisa foi se desdobrando em uma série de outros programas e atividades, né? Mas sempre entendendo as comunidades, as aldeias, como parceiras dessa construção. Porque não adianta você vir com a cabeça de São Paulo e achar que a solução é essa que está na minha cabeça, querer impor ali e achar que vai dar certo, mas se aquilo lá não está adequado ao universo cultural daquela população, até porque quando você vai embora,
vai ficar com ela e ela que vai ter que estar administrando, gestando aquilo, acaba virando mais um projeto que pode ter sido bem intencionado, mas que acaba resultando em mais um dinossauro branco que fica lá enferrujado no meio do mato. Né? Então, tudo que a gente foi construindo em termos de soluções foi de forma participativa. O Saúde Alegria começou com um diagnóstico participativo que apontou as principais necessidades e reivindicações dessas populações. Na época eram 16 comunidades, e aí depois a gente começou a trabalhar, a construir com eles essas soluções. Eles começaram a formar pessoas nas localidades vizinhas, o que, consequentemente, acabou levando a gente para um processo de multiplicação horizontal da experiência, né? De comunidade para comunidade vizinha. Hoje a gente já está em 5 municípios, né? Trabalhando aí com comunidades territoriais, não dá nem mais para contar, assim, só comunidade por comunidade no varejo. E muitas dessas soluções construídas junto com as comunidades, organizações parceiras, começaram a ganhar escala, principalmente também naquela utopia, né, de você ajudar a construir políticas públicas adaptadas. Então, assim, o modelo de atenção básica construído pelo Saúde Alegria em parceria com as organizações locais, com as comunidades, com base no Barco Hospital Abaré, implantado há pouco mais de 20 anos, se tornou há pouco mais de 10 anos política pública nacional, e hoje tem mais de 100 embarcações cover, né, dessa experiência que a gente plantou a sementinha no Tapajós, levando aí e beneficiando ali serviços básicos de saúde para quem não tem, toda a Amazônia e toda a região do Pantanal, a área de abrangência dessa política pública. Então, a utopia virou a realidade, a gente conseguiu mais um objetivo que deve ser o objetivo das ONGs, que é nos tornarmos inúteis, pelo menos no que diz respeito a uma ONG ter que fazer assistência médica, dar injeção, até porque não é o nosso objetivo substituir o Estado e ocupar o papel do Estado, mas sim somar esforços com eles, né? E como construir, já que a gente, por ser uma ONG, tem mais agilidade para poder co-criar, junto com as comunidades, soluções, tecnologias, como construir tecnologias sociais de baixo custo, de alto impacto, e que possam depois ser demonstradas, principalmente para os governos, falar, olha, a gente está fazendo por 10 e alcançando tanto. Vocês estão gastando 50 e não alcançando nada. Então, a gente é copyleft. Por que não faz desse jeito aqui? Então, assim como o Barco Hospital hoje escalou, inclusive o Barco Abaré hoje, ele foi repassado, ele é um patrimônio público, foi repassado para a UFOP, a Universidade Federal do Oeste do Pará, com a ideia que ele vire um barco hospital escola, de certa maneira, um laboratório de boas práticas e atenção básica, um cabeça de rede dessas outras quase 100 embarcações espalhadas aí, e a gestão toda da prefeitura com financiamento do Ministério da Saúde, porque uma vez que virou política pública, o Ministério repassa algo em torno de 1,2 milhões de reais por ano por embarcação ao município. E a gente cortou o cordão umbilical e vida que segue. E aí passamos a trabalhar com o controle social, passamos a trabalhar com a disseminação do modelo, apoiando as políticas públicas para poder fazer acontecer em outros lugares. A mesma lógica hoje nas tecnologias de acesso à água, de saneamento, com microsistemas fotovoltaicos de abastecimento de água, e algo hoje autogerido pela própria população. Você tem lá sistemas que estão há 20 anos funcionando, nunca mais nos pediram nenhum parafuso, nem nada, esse era o trato. A gente dá o que eles não têm, eles dão o que eles têm, a gente constrói na forma de mutirão, aí eles sentem pertencimento em relação àquilo, é diferente de você chamar uma empreiteira, ela descer com a coisa pronta, e você capacita eles para a autogestão, porque o trabalho de uma ONG também deve dar uma atenção em emancipar as comunidades, em gerar autonomia das comunidades, e não você criar ONG dependência, aquela indústria da pobreza, para ficar sempre pedindo dinheiro, né? Então, tem que tomar cuidado também. E ainda mais na Amazônia, as soluções têm que ser resolutas, porque são comunidades que estão a 1 dia da sede municipal, 2 dias. Então, você precisa buscar soluções que eles possam estar
resolvendo a maioria dos problemas deles com o que eles têm lá, seja de ativos naturais, seja de recursos humanos, e aí os insumos que se fazem necessário, que você traz para eles, leva para eles, né, que de fato eles não vão ter lá. E aí você alavanca esse processo. E também é um processo de comunicação, a Rádio Mocoronga, né? Isso, aí a gente tem que alguns eu métodos, conheci né? isso há mais de 20 anos que eu frequento aí a Você já deu região oficina para os e repórteres. já dei oficina para os repórteres, já dormi no barco, no Abaré, já dormi lá, já participei de atendimentos em comunidade ribeirinha, já amassei lama aí também. Mas é o seguinte, Caetano, dessa experiência toda que você vive há 40 anos, você tem visto o avanço das experiências, a multiplicação disso de uma forma sistemática? Ou seja, é um cluster de desenvolvimento que ficou ali no Tapajós, ou isso tem servido para levar a experiência para outras organizações e multiplicar pela Amazônia? Isso, hoje é o nosso estágio, a nossa fase de trabalho hoje, ela está basicamente nisso, né? Em você trabalhar já um processo de expansão, mas não o Saúde e Alegria ficar montando escritórios em cidades da Amazônia, não. A gente expandir principalmente a partir de um ente local, um movimento social local, uma organização local, em que a gente trabalha projetos de transferência de tecnologia social, de maneira que, como eu falei antes, você também gere autonomia no processo de expansão e não dependência do Saúde e Alegria. Então, no começo, claro, você vai ter que ter uma presença mais frequente, mas aí você está formando uma organização, essa organização ela multiplica a experiência ali no entorno dela, na área de atuação dela, né? Então, esse é o modelo que a gente vem já adotando há um tempo. Então, por exemplo, se você pegar tecnologias hoje de acesso à água, de saneamento básico, a gente conseguiu, com uma parceria com o MAB, a pedido do MAB, poder fazer a replicação disso junto às ilhas ali da região do Combu, na frente de Belém, que vai ser uma vitrine durante a COP30, onde o Lula levou o Macron, fizeram aquelas fotos pré-nupciais, mas se você chegar lá, não tem água para os caras beber. Eles gastam mais de R$400 para vir comprar água do outro lado do rio, em Belém, para eles poderem beber, né? Então, a gente começou a trabalhar lá a implantação de filtros de nanotecnologia para que eles possam ter um mínimo de água de qualidade para consumir, né? Fizemos isso, levamos também essa experiência dos fios agora para Rondônia, né? Essa estiagem recorde que a gente passou, lá para Oriximiná está indo também, outros projetos estruturais de abastecimento de água, também a gente está expandindo, assessorando outras organizações em como fazer. A gente nesse período de seca, a Amazônia deve ter sido muito útil, né? Nesse período agora de seca. Foi fundamental, tanto na seca quanto agora que o rio está enchendo, que é a época dos surtos de diarreia, porque toda aquela sujeira que estava em terra vem para a água. Enquanto está enchendo e não enche de vez, a água fica meio parada, né? E um cara também fica naquela lama, não dá ainda para ele andar com a canoa bem. E aí é o surto de diarreia, exatamente janeiro e fevereiro, nesse exato momento agora. Então, são questões que, ao mesmo tempo, assim, quando você vai atuar numa área em que a presença do Estado ela é insuficiente, e aí você se faz necessário, com cuidado também, de não tirar a responsabilidade do Estado no que ele precisa fazer, temos que estar continuando essa cobrança, mas te dá a oportunidade de estar desenvolvendo com ele soluções para depois você ofertar para o Estado e falar, olha, faz assim. O Barco Abaré, por exemplo, a gente conseguiu alcançar 93% de resolutividade. Isso quer dizer, para cada 100 pacientes que chegavam lá, precisando de atendimento, a gente resolvia na própria embarcação 93. E você está a 2 dias de barco ali da sede municipal. E só 7 você encaminhava para a cidade. Então, são coisas que se faz necessário estar construindo com eles lá.
Não adianta você querer formular uma solução, por mais que seja bem intencionada, de Brasília, sem ter pisado lá. A cultura de lá é diferente da cultura de cá, que é diferente da cultura de outro lugar. Existe uma diversidade, né? Então você tem que trabalhar e se adaptar à realidade de cada lugar. O que a gente vê, às vezes, nessas estiagens, né? Eu fiz uma queixa muito grande, tem um artigo meu também na Folha, em relação à lentidão dos governos. A gente teve a maior seca da história da Amazônia em 2024, depois de ter passado pela seca recorde, que bateu todos os recordes em 2023. E a de 2024 conseguiu ser pior. Ela já era prevista. Não adianta falar que os tomadores de decisão foram pegos de surpresa. Foram avisados, fizeram inclusive seminário com os governos do que ia acontecer. E, ao acontecer, não vimos muito avanço. Então, se a de 2023 dava para dar aquela desculpa, que, puxa, foi uma seca além do que a gente imaginava, de 2024, não dá para dar essa desculpa. E aí, em vez de você trabalhar filtros de nanotecnologia, que você pode botar 5.000 num helicóptero e levar, o que a gente viu foi, uma vez ou outra, entregas de cestas básicas com fardos de água mineral que durava 3, 4 dias, a um custo altíssimo, em que vai resolver a situação daquela família durante uma semana. Só que aquela família está há 4 meses vivendo estresse hídrico, isolamento e dificuldade. Você pega na Covid, vamos agora fazer a vacinação para os mais idosos, acima lá de 80 anos. Aí você pega lá a voadeira, gastando gasolina, o cara anda 18 horas na voadeira para levar lá 6 doses de vacina para aquela aldeia. Chegou lá, aí os idosos falaram, eu não quero virar jacaré, eu me recuso a ser vacinado, não tem nenhum trabalho educativo. Aí você acaba vacinando 2 e volta com 4 vacinas. 2 semanas depois libera para acima de 60 anos. Você vai lá e gasta gasolina. O que a gente está fazendo? A gente está trabalhando modelos de eletrificação e melhoramento dos postos de saúde de áreas isoladas, com energia solar, o que está permitindo viabilizar serviços de telemedicina com antena de internet, conservação de medicamentos, conservação de vacina, nebulizador, que foram fundamentais agora, com essa fumaceira toda, com a estiagem, porque além da sede, da falta de água, o fogo se torna ainda mais incontrolável. Então, você tem problemas respiratórios, além dos problemas de veiculação hídrica. E tudo isso hoje, que a gente já faz há muito tempo, né? O pessoal começou a chamar, sempre tem um momento da moda, assim, de tecnologias de adaptação climática, que é o foco que o Saúde e Alegria está entrando forte. Muitos dos acúmulos de capital social que a gente foi construindo junto com as comunidades e soluções, hoje pode estar sendo multiplicado, replicado para situações de extremo climático. E no caso da Amazônia, você melhorar a infraestrutura de adaptação é praticamente a mesma coisa que você melhorar a infraestrutura de inclusão social, dado que a região da Amazônia é um abismo infraestrutural gigantesco se a gente comparar com as demais regiões do país, são os piores indicadores sociais. Não é à toa que o colapso da Covid, da pandemia, começou nos municípios da Amazônia, porque não tinha respirador, e se tivesse, nem oxigênio tinha, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em Amazônia, é importante a gente pensar no social também, não só no desmatamento, não só na agrofloresta, mas sem social não se resolve o ambiental. E nós vamos ter agora, no final desse ano, em novembro, a COP de Belém. A COP. Qual é a sua perspectiva? Eu estou perdendo o seu áudio aqui, travou aqui. Oi? Não, COP... nós vamos COP 30. Qual é a tua perspectiva sobre a COP 30? É uma COP que finalmente vai ser sediada no Brasil, né? Era para ser naquele ano em que o governo Bolsonaro acabou. Era para ser em Recife, né? E aí decidiu-se por Belém. É claro que qualquer COP ou qualquer sede de COP tem prós e contras. Belém, a gente vê uma pressão muito grande agora
e um questionamento muito grande da própria infraestrutura para poder estar acomodando todas essas milhares de pessoas que costumam ir para uma COP, mas, ao mesmo tempo, tem um fato simbólico de ser uma COP no coração da Amazônia, isso depois de 3 COPs no coração do petróleo, né? E sem também regimes ali com plena democracia. Então, os manifestos da sociedade civil sempre foram muito restritos, né? Se você pegar Baku, Egito, Dubai, e já em Belém a gente espera estar retomando com mais afinco, com mais força, a cúpula dos povos. E aí, a partir disso também, você tem um grito mais forte, um poder de incidência mais forte da sociedade civil, sabendo que a gente não opera milagres, tem até um limite ali de influir, mas em Belém a gente pode chegar nesse limite, né? Então, salvo os desafios aí infraestruturais, cabe aí ao governo melhorar a infraestrutura, de preferência com investimentos que deixem um legado para o povo belenense, não sirva só para aqueles 15 dias. Cabe ao governo e o Estado, inclusive o judiciário, estar atento e controlando abusos, né? Preços abusivos ou mesmo ofertas de serviços para uma determinada qualidade que não vão ser entregues, ofertas enganosas, enfim. Feito isso, eu acho que o maior desafio do nosso governo, do nosso país, e o que fica e determina o sucesso de uma COP ou não é se faltou, se a comida estava ruim, se faltou ar-condicionado, se o trânsito era ruim, mas que tipo de acordo a gente finalmente vai conseguir avançar em termos de enfrentamento dessa emergência climática. E as 3 últimas COPs foram pífias nesse sentido, e as coisas tentaram ser salvas ali no último minuto do segundo tempo, e Baku quase foi uma primeira COP para se chegar a lugar nenhum, né? E aí ficou-se até uma lição de casa para o Brasil resolver, que é a questão do financiamento climático, algo da ordem de 1,3 trilhão, em Baku se encaminhou algo da ordem de 300 e poucos bilhões, lembrando que já desde Copenhague já havia se encaminhado 100 bilhões, que não se cumpriu. Então, uma coisa é os acordos que você define na COP, a outra é que o que de fato vai ser cumprido, que está, inclusive, assinado lá. É o famoso devo, não nego, pago quando eu quiser. É um momento delicado, porque a gente vê aí um crescimento da extrema-direita, não é um movimento que se restringe ao bolsonarismo no Brasil. Vide aí Donald Trump retornando. Hoje a gente tem um presidente negacionista da nação mais decisiva em relação ao clima, seja para o bem, seja para o mal, juntamente com a China. A gente vê um movimento também de retrocesso no continente europeu, onde a liderança era que dava mais esperança, principalmente na Alemanha, do ponto de vista ambiental. E hoje você já tem, inclusive, uma extrema-direita crescente ali, um movimento crescente. Então, são fatos que preocupam também. E a pior coisa para se resolver o clima é movimentos nacionalistas, né? Então, isso aqui é meu, o petróleo é meu, ninguém mexe. Quando você precisa, para poder enfrentar ou adiar o fim do mundo, como o Krenak fala, né? De muito mais cooperação do que competição, de colocar o coletivo na frente do individual, de colocar a felicidade pelo bem-estar e não pelo consumo. Serei feliz se tiver um carro zero, depois você tem um carro zero, só serei feliz se tiver um apartamento, isso e aquilo. E isso é algo, por exemplo, que o modo de vida ancestral, o modo de vida indígena está nos ensinando. Não é à toa que a gente fala que o futuro é ancestral, o futuro é indígena, e ter uma COP nessa região onde você tem, né, um grupo muito forte, né, das etnias e povos tradicionais, indígenas, quilombolas, quem sabe é mais um empurrãozinho para nos tirar dessa inação, né, que a gente vem acompanhando, principalmente dos nossos tomadores de decisão, que não estão fazendo a lição de casa. Eu não quero me enganar, não, Dal.
minha expectativa é que vai ser uma COP que vamos ter lá problemas de cunho logístico, vai ter, como todas as outras teve, em maior ou menor grau. Vai depender muito, por exemplo, do papel do governo brasileiro de ocupar o que, de fato, ele foi nomeado, que é uma presidência, não é uma chancelaria, não é... Presidir uma COP é diferente de ser diplomático para se conduzir uma COP. A presidência nos dá um mandato para ser mais proativo, e eu acho que muito do que não se resolveu nas últimas 3 COPs, sobretudo na última, e já o governo brasileiro, com a sua equipe e quadro diplomático que é de excelência, isso é um país bem servido nesse sentido, começaram já em março a trabalhar acordos prévios para quando ele chegar em novembro em Belém, não ter que resolver o gol decisivo no último minuto, mas no último minuto resolver se muda uma regra aqui e muda uma regra ali.